Geralmente, quando a gente fala sobre abolição, a gente tenta resumir o rolê a falar só da Lei Áurea de 1888. Mas em história não tem nada tão simples assim. O assunto é muito mais complexo até a gente conseguir explicar certinho por que a abolição chegou em 1888. O Brasil foi o último país do Ocidente, isso mesmo, do Ocidente, a acabar com a mão de obra escravizada no seu território. A luta abolicionista começa lá em 1831 para uma Lei Áurea que só vai ser assinada em 1888. É muito importante perceber como primeiro aspecto dessa abolição que ela é fruto de algumas leis anteriores, como por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, a Lei do Ventre Livre de 1871 e a Lei dos Sexagenários de 1885. Todas essas leis tinham um objetivo muito específico, que era retardar o máximo possível a chegada da abolição de fato, justamente visando preservar não a mão de obra escravizada ou humanizar essas pessoas, e sim o privilégio dessas elites que continham, que cuidavam, que exploravam essa mão de obra escravizada no Brasil. Fora todas essas leis anteriores, é importante perceber que existia uma pressão externa para que o Brasil abolisse a escravidão. As potências principais dessa época, como a Inglaterra e os Estados Unidos, já tinham abolido a escravidão e estavam se industrializando. Então a gente estava passando pelo desenvolvimento mais parecido com o que a gente tem hoje do desenvolvimento capitalista. Então, existia um interesse externo dessas potências que o Brasil abolisse a escravidão o quanto antes. Isso consegue ser muito bem percebido quando a gente percebe que a Lei Eusébio de Queiroz, lá de 1850, é uma consequência de uma lei chamada Bill Aberdeen, lá na Inglaterra, que dizia o seguinte: qualquer navio negreiro que fosse encontrado nas águas do Oceano Atlântico seria afundado. Então tem essa relação aí externa com o que estava acontecendo no Brasil. Outra coisa que a gente não pode deixar de destacar é o movimento abolicionista, que está atuando desde o comecinho desse século XIX, lutando justamente pela abolição da escravidão. Quando a gente chega nessa Lei Áurea, de 1888, a gente percebe que ela só é possível graças à resistência da população negra há séculos. E que ela acontece visando os interesses das elites brasileiras, porque não existe nenhum plano de cidadania ou de inclusão dessa população de ex-escravizados na vida pública brasileira e da república que estava chegando.